são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Canção das tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Oh, Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Foi bem-vindo Ó Rei das nações, aquele nome quem lá. não te louvarás, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Baixa um pouquinho pra cima. te louvo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dentro de mais alguns minutos, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo nessa noite. Eu vou falar, aproveitando aí o dia, sendo hoje
1º de abril, nós vamos abordar o tema sobre mentira. Então fiquem atentos, daqui a pouquinho nós vamos às 20 horas dar início aqui ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem para que outros também possam participar conosco. Adiante. Sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos neste momento de estudo bíblico que nós estamos tendo, uma experiência nova para todos, eu acredito, de termos aí a nossa igreja então funcionando de forma online. Então o estudo bíblico funcionando nesses moldes, para mim também é diferente. Geralmente nós fazemos gravações e depois elas são postadas, mas essa experiência ao vivo de estar fazendo aqui um estudo é nova para mim também. Então peço também aos irmãos aí que tenham um pouquinho de paciência, mas se tiverem perguntas, comentários, fiquem bem à vontade aí para fazer. Eu estou aqui ao meu lado com uma ajudante, ela vai anotar aí alguma pergunta que estiver durante aqui o estudo ou algum comentário que alguém queira fazer, é só escrever aí. Mas vamos tentar aí do melhor jeito então fazer aí aqui o nosso estudo bíblico. Peço a todos que compartilhem para que nós tenhamos aqui várias pessoas assistindo. Bom, nós vamos iniciar então, nesta noite de quarta-feira, orando a Deus, buscando a presença do Senhor em oração. Você que está aí em casa, quem sabe aí reunido com a família, eu peço a você então que, se tiverem a sua Bíblia, também fiquem a postos com ela. Considere de fato como um estudo bíblico, um pouco diferente, mas nos mesmos padrões aí que nós teremos, tá bom? Então vamos orar, vamos buscar a Deus. Pai Celestial, nós queremos dar graças ao Senhor por este dia, louvamos o Teu santo e precioso nome. Pai, nós rogamos que a Tua bênção alcance a cada um, aonde estiverem, seus lares, porventura no seu trabalho ou em outro ambiente, que o Senhor os acolha com a Tua graça, cuide deles, que nesse momento que nós vamos passar aqui estudo, o Senhor mesmo nos oriente com a sabedoria que vem do alto. Fica conosco, Pai, nos abençoe, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós colocamos aqui, a nossa intenção é abordar então o tema sobre a mentira, visto que hoje, sendo o 1º de abril, as pessoas, na verdade, consideram que essa data ela é o dia da mentira, é comemorado informalmente por muitos como o dia da mentira. Então, nesse dia, muitos se acham no direito
ou se acham na licença de contarem alguma mentira ou pregarem alguma peça nas pessoas. Entretanto, a gente vê que a Bíblia, ela não brinca com esse tema, pelo contrário, ela trata disso de forma muito séria, a tal ponto, então, que ela também diz que nós como seres humanos, somos propensos, de fato, à mentira. E nós precisamos nos vigiar o tempo todo em relação a isso. Então, lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 25, Paulo escreve à igreja ali de Éfeso, dizendo aos irmãos o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O apóstolo dá esse conselho, essa orientação, para que os irmãos ali, então, sejam afeitos à verdade, não à mentira. Bom, eu certa vez estava lendo uma pequena história para ilustrar a questão da mentira e o estrago que ela pode fazer na vida da gente quando, de repente, nós deixamos qualquer espaço para ela. Conta-se então que é uma história fictícia, é claro, né? Havia um homem que queria muito comprar determinada mansão, uma mansão linda, a melhor mansão da sua cidade, e ele desejava muito adquiri-la. Então, a história diz que o diabo, então, ficou sabendo dessa história, desse desejo, e se aproximou daquele homem e se propôs a ajudá-lo. Eu falo, olha, eu posso te ajudar, mas há uma condição. E aquele homem, então, desconfiado, pergunta a Satanás, mas qual a condição? Olha, eu te dou a mansão, ela é sua, não tem truque nenhum, ela vai ser totalmente sua, mas tem uma condição. E qual é? Aquele prego fincado na parede da sala de jantar é meu. Você não pode arrancá-lo, você não pode mexer com ele, ele me pertence, o resto é seu. E aquele homem então aceitou aquela proposta e foi morar na sua mansão. E passado algum tempo, alguns anos, ele decidiu dar um grande jantar. Convidou muitas pessoas importantes para que viessem a esse jantar, e pessoas vieram, confirmaram a sua presença, e quando a sala de jantar estava cheia, todos estavam prontos então a se deliciarem com aquelas comidas maravilhosas. Satanás entra na sala carregando um animal morto, cheirando mal, fedendo, uma carniça. E ele então entra ali, todos ficam olhando aquela cena, aquele mau cheiro toma conta do ar, e ele vai lá e pendura naquele prego na parede. E aquilo acaba com o jantar, aquilo acaba então com a festa, e o dono da casa vai reclamar com ele, vai questionar com ele, e ele disse, não, olha, lembra do nosso trato? A mansão é toda sua, mas aquele prego é meu, e eu faço dele o que eu quiser, e eu faço dele e penduro ali aquilo que eu quiser. Então essa história, né, claro, uma história apenas, ela ilustra para nós que se nós deixarmos então uma pequena coisa, uma pequena mentira, um pequeno prego na nossa vida, vamos colocar assim, por menor que seja, em algum momento ele nos infernizará, ele cobrará o seu preço. Então, nós podemos ver que qualquer tipo de engano, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de fofoca, outra coisa, outra obra da carne, com o tempo vai tornar a nossa vida insuportável. Por isso que a preocupação das Escrituras é em que nós, de fato, abandonemos todo tipo de mentira. Então, nesse estudo, nessa noite, nós vamos começar definindo aqui o que é mentira. O que é mentira? Bom, mentira é a declaração daquilo que se sabe ser falso. Mas não é apenas uma declaração. Mentira também é um ato. Você agir sabendo que aquilo é falso e tem a intenção de enganar alguém. Então isso é declarado como mentira. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos.
A mentira, geralmente, ela é usada, por exemplo, quando alguma pessoa quer fugir de uma disciplina. Então, ela quer fugir daquela disciplina, daquela consequência, ela recorre à mentira. Por exemplo, quando alguém é parado, vamos supor no trânsito, ele então, o guarda lá, o policial, o para no trânsito, e ele então, para que não seja multado, para que não receba aquela penalidade, ele pode recorrer à mentira, né? Ele dizer algo então que não é verdade, apenas para fugir daquela situação. A mentira também, ela pode ser expressa quando alguém quer se parecer melhor do que o outro. Isso pode ser muito comum, por exemplo, no ambiente de trabalho, quem sabe dentro da igreja, né? Alguém que queira se parecer melhor do que aquela pessoa. Por exemplo, fingir aquilo que não é. Ela finge algo, ela é como se ela representasse um papel daquilo que de fato ela não é. E isso também se constitui mentira. Mentira pode estar relacionado também a desculpar algum erro. Por exemplo, quando a gente diz assim para alguém, olha, principalmente quando alguém liga e a gente fala assim, olha, fala que eu não estou. E às vezes a gente desculpa esta mentira, dizendo assim, não, mas também fulano é insuportável, fulano é chato, é inconveniente. E nós acabamos então desculpando algum erro, alguma mentira com algum defeito do outro. Isso também a Bíblia abomina. Além de que pessoas usam isso para enganar outros, para enganar os pais e assim por diante. Outros usam também de mentira para impressionar as pessoas. Então nós poderíamos abrir esse leque para descrever, para de fato dizer, determinar, denominar o que é a mentira. A mentira não é apenas palavras, mas ela também é ação e ela é omissão. E assim a mentira se estabelece. Então, quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, e as Escrituras Sagradas nos dizem como que a mentira se manifesta. E ela se manifesta de algumas formas. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 6, eu anotei aqui, mas se você estiver aí com a sua Bíblia, e eu tenho os textos comigo, vai dizer que a evidência, né? Ela é expressa por palavras, é pelo que a gente fala, né? E Provérbios 6:19, Deus vai dizer através do sábio, a testemunha falsa que profere mentiras. Então ele vai dizer para nós que quando nós usamos as palavras para testemunhar de forma falsa, nós somos denominados pelas Escrituras como mentiroso, né? Então também a Bíblia vai dizer que nós somos mentirosos ou podemos mentir pelo nosso modo de vida e inclusive pelo nosso pensamento. Veja que a maneira que você se apresenta às pessoas, olha que isso é muito sério, né? Então ela não vai apenas na questão de palavras, mas a maneira que você se apresenta ao outro e a maneira que você pensa, ou seja, você acha uma coisa no seu pensamento, mas diz outra para a pessoa. A Bíblia diz que isso é também mentira, né? Às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não expresso o meu pensamento para aquela pessoa porque pode magoá-la. Qualquer que seja a desculpa que possamos dar, a Bíblia ela vai nos dizer que isso também é mentira. Veja que ela vai nos dizer lá no Salmo 62, os versículos 3 e 4, o seguinte, que existem pessoas que agem assim, só pensam em derribá-lo de sua dignidade. Então a Bíblia diz que existem pessoas que querem derrubar o outro. E ela continua, na mentira se comprazem. O que a Bíblia quer dizer com isso? Elas têm prazer, elas encontram alegria
na mentira. E o salmo continua: de boca bendizem. Olha só, eles elogiam de boca, porém no interior maldizem. Então a Bíblia classifica isso como mentira. Classifica isso como alguém que vive de um modo, mas aquele modo dela viver não reflete a verdade da sua vida. Ou alguém que diz algo, mas o seu coração, o seu interior tem outra intenção. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo vai nos dizer que é por este motivo, ele fala a respeito dos falsos mestres, né? Ou dos falsos crentes, ou pessoas que se comprazem na mentira. E 2 Tessalonicenses 2,11, veja que Paulo vai dizer assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, o que acontece? Pessoas que têm prazer na mentira, elas acabam também tendo prazer no mentiroso. Então elas não só adotam um estilo de vida e um pensamento e um palavreado baseado no erro, na mentira, mas elas sentem prazer também de seguir o mentiroso. Por isso que pessoas que acabam seguindo falsos profetas, falsos pregadores, geralmente são pessoas afeitas à mentira. Elas têm prazer nisso. Elas têm alegria nesse tipo de coisa. Então, veja que isso é a característica da falsa religião. Paulo esclarece, eu estou fazendo esse passeio pelas Escrituras, porque a Bíblia tem muito a nos dizer a esse respeito. Paulo vai esclarecer lá em Romanos, capítulo 1, versículos 24 e 25, acerca disso. Pessoas que acabam se entregando de fato a esse estilo de vida. Lá em Romanos 1, 24 e 25, ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Veja onde a mentira vai levando o ser humano. Então Paulo fala que isso é um buraco, é um poço. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, ou seja, os desejos do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja que, meus irmãos, às vezes a gente, como eu falei no início, às vezes a gente acha até engraçado, né? Algumas mentiras, e às vezes a gente pode até classificar assim mentiras light, né? Mentiras brancas, comemorar o dia da mentira e tal, mas veja que ela está na raiz. O texto diz que a mentira está na raiz de alguns pecados vergonhosos, de desonrarem o corpo entre si, e as Escrituras estão falando aqui, claro, que do homossexualismo, né? Mas por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que acontece? Trocam a verdade de Deus. Mas isso acontece de uma hora para outra? Não. São pessoas que vão tendo prazer nas pequenas mentiras, prazer nos pequenos enganos, e elas então, a tal ponto que elas começam a criar esse estilo de vida e a seguir pregadores que têm também esse estilo de vida. Bom, então, essa é dessa forma que a mentira é expressa. Ela é expressa nas palavras e ela é expressa também no estilo de vida dessa pessoa. Bom, a Bíblia continua dizendo de como Deus então lida com o mentiroso. As Escrituras também têm muito a nos dizer a respeito disso. Existem algumas declarações de Deus. Se você quiser ler lá o Salmo na sua casa, né? Salmo 5, versículo 6, Deus fala que ele destrói quem fala mentira. Veja como é duro, né? Veja como é uma sentença dura de Deus. Por que Deus age assim? Porque ele não se compraz no mentiroso.
Então isso ele também diz lá em Provérbios, do capítulo 12 ao capítulo 15, são textos ali que ele vai falando acerca disso, que Deus destrói o mentiroso. Outra declaração que Deus faz na sua palavra, está lá no Salmo 101, nos versículos 6 e 7, que o mentiroso contumaz, eu estou falando aqui do mentiroso contumaz. O que é o mentiroso contumaz? Ele tem isso como estilo de vida, é o seu prazer, ele se deleita nisto, ele recorre à mentira como o seu subterfúgio o tempo todo. Então veja que a Bíblia vai dizer no Salmo 101, versículos 6 e 7, que não habitará na sua casa. Não habitará na sua casa. Veja lá, Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Salmo 101, versículos 6 e 7. Para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Veja como isso, então, meus irmãos, é tão sério. É tão sério. O que nós estamos falando aqui não é de um crente. Isso também precisa ser consertado em sua vida, e é isso o texto fala, que de repente ele mente, ele percebe que ele mentiu, ele percebe que ele enganou alguém, mas ele se arrepende e volta para o Senhor. Mas o texto fala aqui de alguém que tem isso como uma prática, alguém que se deleita nisto, que tem prazer nisto. Esse é um sinal do ímpio. Ele não é o sinal do salvo, porque o salvo se deleita com a verdade. Nós vamos ver daqui a pouco. Então Deus abomina isso. Deus abomina. E ele expressa o seu descontentamento. Deus fala: olha, eu não fico contente com isso. Se você olhar lá em Provérbios 6, a partir do versículo 16 até o 19, a Bíblia diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então o que aborrece Deus? O que abomina Deus? Aí ele vai dar a lista: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Percebam que nessa lista de coisas que Deus se aborrece, que Deus abomina, ele vai dizer da língua mentirosa, que é a segunda coisa que ele abomina, e ele vai dizer da testemunha falsa que profere mentiras. Olha como isso, então, é sério. A tal ponto que Deus diz lá no Salmo 63, versículo 11, que ele tapa a boca do mentiroso. O mentiroso tem vida curta, no sentido de espalhar as suas mentiras. Existe um ditado popular, né, que diz assim que a mentira tem perna curta. E por que isso? Porque Deus abomina o mentiroso. Deus abomina aquele que fala mentira. E Deus não deixa impune o mentiroso. O mentiroso certamente vai pagar pelas suas palavras e vai pagar pelos seus atos. Bom, lá em Provérbios 19, versículo 5, a Bíblia diz assim: a falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Quem está falando isso? Será que ele não escapa da lei dos homens? Não. Ele não escapa de Deus. Tanto é que o salmista diz para nós lá no Salmo 139, olha, se eu corro lá para o mais profundo abismo, se eu pego as asas da alvorada
E ele vai dizendo de tentativas que ele tem de escapar de Deus, não consegue. Não consegue. Deus acha o mentiroso e Deus pune o mentiroso. Bom, existem algumas consequências da mentira. Às vezes, até mesmo algum crente, pessoas, homens e mulheres, que são de fato piedosos, né? que de fato entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, mas acabam se tornando por algum tempo prisioneiros desse estilo de vida. E veja que quando uma pessoa é prisioneira desse estilo de vida e ela verdadeiramente pertence ao Senhor, existem algumas consequências na vida dela. Primeiro, a mentira, o estilo de vida mentiroso, ele é um obstáculo para a oração. Ele é um obstáculo para a oração. Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É como se você orasse e existisse então um céu de bronze entre você e Deus. Há um obstáculo. Você perde o prazer da oração. Você perde o desejo de orar. As suas palavras se tornam repetitivas. Você percebe que as suas orações, elas não têm aquela alegria da alma. Você perde isso. Por que muitas pessoas, às vezes, são crentes, mas às vezes passam dias, semanas sem orar, porque perderam o prazer da oração. As Escrituras nos falam que a mentira traz como consequência a ruína. Homens e mulheres de Deus, que muitas vezes pregavam as Escrituras, estavam à frente de trabalhos maravilhosos de Deus, mas caíram em ruína por causa da mentira. Veja que a Bíblia também fala que toda mentira vai ser descoberta. E para o ímpio, toda mentira leva à perdição. Veja que Apocalipse, no capítulo 21, vou abrir aqui a minha Bíblia nesse texto, no capítulo 21, no versículo 8, aquele que tem o seu estilo de vida baseado. Tivemos aí um probleminha técnico, é aquilo que é online, né? Ao vivo, sempre tem algum probleminha. Vamos lá, Apocalipse 21, versículo 8. A Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Veja que os mentirosos, eles estão colocados aqui junto com pecados, assim que a gente considera grave, como assassinos, feiticeiros. Mas veja que os mentirosos estão no mesmo barco. Quanto a esses, diz a Bíblia, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, quem são esses? Quem são esses que merecem o inferno? Falando aqui especificamente dos mentirosos. Que mentirosos? Porque eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, que é um homem ou uma mulher de Deus, certamente, quem sabe até no dia de hoje, já proferiu alguma mentira. Ou já fingiu alguma coisa. Ou seja, as pessoas pensavam que você estava dizendo algo ou pensando algo, mas o seu coração estava em outra direção. Então, quem são esses?
Aí o texto nos explica, lá no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, ele vai dizer assim: fora da onde? Fora do céu. Quem fica fora do céu? Fora do céu ficam os cães, não são os cachorros, não. Cães aqui, que o texto fala, são pessoas, então, são homens e mulheres que desprezam Deus. Então eles ficam de fora. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e aí vem, e todos os impuros, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então o que o texto está dizendo não é de uma mentira fortuita, uma mentira que você pronuncia, ou uma forma que você vive, mas você imediatamente, ou passado algum tempo, você diz: olha, não é assim que eu quero viver, Deus. Não é dessa forma, eu sei que o Senhor me chamou para a verdade e não para a mentira. Não, o que o texto está dizendo é que quem fica de fora são pessoas que fazem da mentira o seu estilo de vida. Elas pensam, elas agem, elas falam baseadas no engano. E assim é a sua religião. E assim é a sua fé. Estão enganadas, são enganadas e vivendo no engano. Veja que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer então da atitude do cristão. Qual é a atitude do cristão? Como a gente pode então fazer uma aplicação aqui desse texto, daquilo que a gente viu? Porque voltando a Efésios 4, versículo 25, Paulo anteriormente ele está dizendo para nós: olha, quanto ao trato passado, no capítulo 4 ele diz isso, quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada que você vivia sem Deus, você deve se despojar do velho homem. Então, o que é isso? Você deixa aquelas práticas. Você deve renovar o seu entendimento. O que isso significa? Ter a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. E se revestir do novo homem. O que isso quer dizer? Viver como Cristo nos manda. Aí no versículo 25, ele vai colocar a prática disso. A prática. E ele tem várias práticas, entre elas a questão da mentira. Por isso, deixando a mentira, nós tivemos outro probleminha aqui, outra pausa. Então, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Por que eu deveria falar a verdade com o meu próximo? Por quê? E Paulo explica: porque somos membros uns dos outros. Então você não mentiria para o seu próprio corpo. Não. Mas sabendo que nós somos membros uns dos outros, nós começamos a falar a verdade uns com os outros. Colossenses 3, o versículo 9, ele diz assim para nós: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a gente precisa tomar o propósito de fazer o quê? Não mentir. Por que eu não posso mentir? Porque a mentira é a qualidade do ímpio. A mentira é a característica do ímpio. Não sou eu que estou dizendo isso. Lá no Salmo 7,14, a Bíblia diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Olha só a figura que o salmista ele usa. Ele usa a figura da mulher que está para dar à luz. O ímpio está com dores da iniquidade. Ele vai conceber o pecado, assim como a mulher concebe o seu bebê. E o que vai sair? O que o ímpio vai conceber? Ele vai conceber o que é próprio da sua natureza. E o que é próprio da natureza do ímpio? Aí a Bíblia diz:
a malícia e a mentira. Essa é a natureza do ímpio. Mas essa é a natureza do cristão? Não. O cristão que concebe, ele que dá à luz a mentira, ele precisa rever a sua vida espiritual. Porque ele precisa conceber outra coisa. E aí a Bíblia diz o quê? A verdade. A verdade é o fruto da luz de Deus. E a Bíblia diz isso, Efésios 5:9, porque o fruto de luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É isso que a gente concebe, é isso que sai de nós, a verdade. Por quê? João 8:44, Jesus vai dizer, Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E quem vive a mentira, vive o estilo de vida da mentira, é filho de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Agora, Jesus é a verdade. Veja que a Bíblia diz assim para nós, lá em João 14:6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, a mentira mostra as intenções do coração. Nós estamos chegando aqui ao final desse estudo. Daqui a pouquinho você pode fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Será inclusive bem-vindo, né? Você dá o seu feedback aí, fazendo algum comentário, alguma pergunta ou algo que você queira que nós comentemos aqui um pouquinho mais, né? Mas lá em Marcos, capítulo 7, no versículo 21 a 23, Jesus fala que a mentira, ela mostra a intenção, as intenções do coração. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, a Bíblia diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, ou seja, os maus desejos. Aí ele vai dizer a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então essa lista é horrível. E ele vai dizer, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E Jesus Cristo vai dizer, complementando este texto, o seguinte lá em Lucas 6:45. A boca fala do que o coração está cheio. Então é dessa forma. E como a gente pode proceder? Como nós podemos, como cristão, proceder? Do nosso coração, o coração regenerado, a vida transformada, o novo homem, ele dá a luz, dele procede, do seu coração, do seu estilo de vida, das suas crenças, procedem a verdade. O estilo de vida que nós adotamos nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, devem estar pautadas na verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Enchendo-se de Cristo, eu me encho da verdade. A verdade é fruto de Deus. Como fruto de Deus, nós passamos a falar e a viver a verdade em Cristo Jesus. Então, muitas vezes isso vai ter nós vamos ter que vigiar mais a nossa boca, nós vamos ter que vigiar mais os nossos pensamentos. Paulo diz aos Colossenses, leve todo pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos ter que vigiar mais as nossas ações, para que a gente viva o estilo de vida que nós dizemos crer, para que os nossos atos, as nossas palavras não sejam desconectadas da nossa vida espiritual e daquilo que nós dizemos que cremos. Então, eu vou fazer uma oração. Enquanto nós oramos aqui, nós vamos também deixar esse espaço agora
para qualquer pergunta ou qualquer comentário que vocês queiram postar aqui, nós vamos receber e fazer então as devidas observações. Vamos orar. Pai Celestial, louvado seja teu nome, nós queremos agradecer ao Senhor e entender, Pai, que se não for a obra sobrenatural do teu Espírito Santo em nosso coração, certamente nós vamos preferir viver de acordo com os padrões deste mundo, do velho homem, da nossa natureza corrompida. Mas quando nós somos tocados, transformados pelo Senhor, nós começamos a viver, Pai, a verdade em Cristo Jesus. Nos ajude nisso, que possamos, Pai, examinar constantemente o nosso coração, para que dele proceda coisas boas, o fruto do Teu Espírito em nós. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, enquanto nós aguardamos alguma interação aqui, nós queremos só transmitir alguns recados. Conversamos hoje com a nossa irmã Cássia, a dona Cássia, e ela pede então que a gente transmita aos irmãos os agradecimentos pelas orações. Ela está bem de saúde, está se recuperando bem, ela e o Gabriel que foram acometidos pela dengue, e tem sido aí um problema também, né, de saúde pública em nosso país, e aqui no Distrito Federal muitos casos têm acontecido. Então ela agradece as orações. Também estivemos conversando com a nossa irmã Dona Dilma, e ela está com a sua tia internada. No primeiro momento foi veiculado que era o Covid-19, não são outros problemas de saúde que ela tem, e ela pede, mas nem por isso deixa de ter os nossos cuidados em oração. Então pede as orações. E os nossos irmãos, o Militão e a Hilda, também mandei hoje para eles um recado, eles foram acometidos também pela dengue. Então oremos aí pelos nossos irmãos. E avisando a todos, os nossos cultos continuam então sendo transmitidos online. No domingo, a escola dominical, 9 horas, vamos ter a transmissão. Hoje estou fazendo a transmissão aqui da minha casa, mas aos domingos nós estamos fazendo a transmissão direto da igreja. Existe uma estrutura melhor para as transmissões, mas as transmissões continuam nos mesmos horários, às 9 horas e às 19 horas no domingo. Normal, estudo bíblico na escola dominical e o culto à noite. E na próxima semana, nós vamos começar a semana de oração. A semana de oração também será online. Então, todos os dias, às 20 horas, nós estaremos transmitindo a reunião de oração, quando você vai poder colocar também os seus pedidos de oração, e nós vamos interagir dessa forma para que você então e eu possamos aí orar pelos irmãos, orar pelos pedidos que forem colocados aqui. Então, de segunda a sexta, às 20 horas, queremos também convidá-los para que participe conosco desse momento de oração, tá? Temos aí alguma pergunta? Não? Algum comentário? Não, né? Não. Então queremos agradecer vocês que nos assistiram. Obrigado, viu? Deus abençoe. Temos aqui várias pessoas. Deixa eu ver aqui a Deusília, a Matilde, Ana Elizabeth, Nicolas, Valdenise, um abraço, a Leni, a Vanderli, a Roberta, Felipe, a Terezinha, Joyce, Marcele lá de Rondônia, né? A Nayara tá aqui pertinho de mim, a Zinha, a Raquel, muito bem, a minha mãe aqui, até a minha mãe aqui, né? Tá.
a André, o Alexandre, a Janice. Olha, são vários irmãos aqui, a Antônia. Então, estão todos aqui. Nós queremos mandar aqui um abraço a Leidmar, a Helena, a Leandro, ao querido pastor Amauri aqui, estou vendo. Muito bem-vindo a todos, Michele. São muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Olha aqui, eu estou passando aqui, várias pessoas aqui conosco. Um abraço a vocês. Muito obrigado por terem participado aqui, tá? O Brian, a Ana Elizabeth. Muito bem, obrigado, viu? A vocês aí que estão conosco. Nós vamos colocar uma música aqui para encerrarmos esse momento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão